Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes e desde já agradeço você que tem inscrito no canal, a sua visualização. Peço você deixar aí o joinha, inscreva-se e acione o sininho porque teremos vários vídeos aí falando sobre muito conteúdo bíblico, muitas curiosidades, né? E para que nós possamos aí tirar as nossas dúvidas. E daremos continuidade falando sobre o livro de Apocalipse e agora sobre as 7 igrejas, o que representa as 7 igrejas. Eu quero deixar para a tua meditação o versículo que está em Apocalipse 1, o versículo 20 que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós vemos que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Deus deu a entender a ele as coisas do fim dos tempos. Algumas coisas ele ficou sem conhecimento porque é no sentido figurado, é simbólico. Como eu já falei em vídeos passados, os animais, né, representam poderes, as águas, né, representam aí as nações, os mares representam as nações. Então, cada item tem o seu significado. Muitas coisas que estão no livro de Daniel, as visões de Daniel se repetiram, tinham o mesmo significado. E também algumas coisas se repetem no livro de Apocalipse. É interessante você ler o livro de Daniel e o livro de Apocalipse conjuntamente. Então, os dois se completam. E aqui eu vou começar falando sobre a igreja de Éfeso. Não vou ler toda a passagem, mas vou trazendo aí alguns esclarecimentos. Em Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê e ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, Deus está falando, feliz é o homem, feliz é o ser humano que ouve a palavra de Deus e guarda. E compara com o que está acontecendo, porque o tempo da vinda do Filho do Homem está próximo. Aqui Deus deu a entender para ele. As 7 estrelas são os 7 anjos que guardam as 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A igreja primeira que é citada é a igreja de Éfeso. As 7 igrejas que estão na Ásia. Fala Apocalipse 1:4. Então nós vemos que todas as 7 igrejas estavam na região da Ásia. A igreja de Éfeso, que é a primeira, que começa falando em Apocalipse 2:1, escreve o anjo, quer dizer, aquela estrela que representava o anjo, escreve o anjo da igreja de Éfeso. Ela foi uma cidade grega antiga, da costa de Jônia, 3 quilômetros a sudoeste de Selçuk, província de Esmirna, Turquia. Então é uma igreja que estava ali na Turquia, foi construída no século 10 a.C., no local da capital anterior de Arzawa, por colonos gregos jônicos. Então aqui é uma curiosidade sobre essa igreja. Foi construída no século 10 a.C., na Ásia, mais aproximadamente da região da Turquia. Essa cidade foi destruída em 263 pelos godos, 263 depois de Cristo, uma tribo germânica, e apesar de ter sido reconstruída, a importância da cidade como um centro comercial declinou, quer dizer, ela teve uma queda no seu comércio. E o porto foi lentamente assentado acima do rio Caistro. A cidade foi parcialmente destruída por um terremoto posteriormente, quer dizer, ela foi destruída em 263, depois ela foi reconstruída, e no ano 614 depois de Cristo
ela foi destruída totalmente por um terremoto. Nós vemos que se você pesquisar na internet, você verá que essa cidade só sobrou ali os restos da cidade. Arqueologistas que escavaram e encontraram restos da cidade. Cita-se que Maria, mãe de Jesus, ficou nesta cidade depois da morte do Senhor Jesus. E a palavra vem falar para nós. Agora, o que é que a palavra fala sobre a igreja de Éfeso? Conheço as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então começa, o anjo da igreja está escrevendo todos os atos dessa igreja de Éfeso. Mas diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. E ainda diz assim: tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Isso está em Apocalipse 2, versículo 2 a 6, essa passagem. Então, o que o anjo dessa igreja vem registrando? A palavra de Deus nos diz que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, e também existe o livro das obras. Então, toda a prática, ela fica registrada no livro das obras. E aqui ele está dizendo: eu conheço o teu trabalho, que você é paciente, que você sofreu, que você não aceita os apóstolos que falam que servem a Deus, mas que são mentirosos. Porque no meio do povo cristão tem muito mentiroso, tem muito charlatão, tem muita gente que quer levar vantagem. A igreja de Éfeso representa esse povo que não aceita. Reportando isso para os nossos dias, essa igreja não aceita mentiroso, não aceita a mentira. Ela vai lá procurar na palavra. Não, mas a palavra não ensina dessa forma. E o anjo está dizendo: olha, eu fico admirado de ver. Sofrestes, tem paciência, trabalha pelo nome de Deus e não te cansas. Mas só que você deixou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É quando a pessoa se converte, é logo no início, quando a gente vai, chega para Jesus, eu aceito Jesus como meu salvador. A pessoa não vê a hora de descer pelas águas batismais, a pessoa quer participar de todos os cultos, a pessoa quer ajudar aquele que está em necessidade. Se ela não tem recurso, ela vai correr, arrumar um meio, falar com alguém. Então ela está preocupada em estar fazendo o que é bom, o que é agradável aos olhos de Deus. Ela tem paciência. Se a pessoa chega, dá uma paulada, fala alguma coisa, mas ela releva, ela vai lá, ela dobra o joelho, ela fala com Deus. Então, essa igreja de Éfeso, ela tinha uma obra maravilhosa, mas ela perdeu o primeiro amor. Ela deixou de ser aquela igreja que estava ali engajada em fazer o querer de Deus na terra de uma forma agradável, totalmente agradável a Deus. É uma igreja que jejua, é uma igreja que vai em vigílias, que passa o tempo e ela não entra naquele desgaste, naquele desânimo. Ela está sempre ativa com as coisas de Deus. E ainda diz assim: tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus odeia a obra dos nicolaítas. O que é nicolaíta? A doutrina dos nicolaítas. Nico significa conquistar em grego. E laíta significa pessoas. Então, conquistar pessoas, engodar pessoas, trazer as pessoas para o centro daquilo que eles acreditam e daquilo que eles querem. É uma heresia que se infiltrou na igreja primitiva, cujos adeptos, os aderentes, são chamados de nicolaíta. Essa fala repete-se na igreja de Pérgamo, quando diz: no entanto, tenho contra ti algumas coisas, que vocês aí
Tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra os israelitas, introduziu comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Isso está em Apocalipse 2, 14 e 15. Então, a doutrina dos nicolaítas eram de ser idólatras e de se prostituírem, de terem relações sexuais não condizentes com aquilo que Deus deixou, com as leis de Deus. Eles tinham uma conduta de imoralidade sexual. Então, quando você vê um líder que aceita o seu corpo docente ali, os seus obreiros, vivendo de uma forma amaziados, gente tomando ceia amaziada, gente participando do corpo de Cristo de qualquer jeito, gente que não paga as suas dívidas, gente que pode idolatrar até o seu próprio líder. Tem gente que tem o homem e a mulher que está na frente da obra de Deus como se fosse um Deus. É a pessoa na terra, é Deus no céu e a pessoa na terra. E isso está errado. Quando nós temos que venerar e prestar total adoração somente ao nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. O homem e a mulher não faz nada. Ninguém tem nada. Mas nossa, a pessoa fala uma língua maravilhosa. Mas a pessoa dá 10 pulos e Deus se manifesta. Tudo é dom emprestado. No dia que tirar os dons, vai sobrar o quê dessa pessoa? Então, que nós tenhamos muito cuidado com a idolatria, porque a idolatria são os ídolos feitos por mão de homens. E também até uma pessoa, um ídolo famoso, qualquer coisa que você idolatrar mais do que a Deus, que você adorar mais do que a Deus, é um ídolo. Então, quando a palavra de Deus vem falando para a igreja de Éfeso, olha, você é paciente, é sofredor, faz o bem, promove situações maravilhosas, sofre os maus, quer dizer, você é uma pessoa que você tem todo o potencial, mas você deixou o primeiro amor, desanimou, encostou, entrou na zona de conforto, e também você deixou se infiltrar no teu meio a doutrina dos nicolaítas, que seria o quê? Colocar tropeço, pessoas encrenqueiras, pessoas que porque tem o monetário, elas são tá aqui na goela do cara, da pessoa que tá lá na frente, mas tem o monetário, então ele suporta. Por quê? Porque tem o valor para contribuir. A pessoa às vezes está até na prostituição, a pessoa está no adultério, está na fornicação, que é o sexo antes do casamento, está na idolatria, está na imoralidade sexual, é uma pessoa que às vezes não pratica nada disso, mas não tem uma conduta cristã, o seu dia a dia, nos seus negócios, nos seus aquifazeres, não está numa conduta, e essa pessoa não é corrigida. Então, nós aprendemos um pouquinho hoje o que é a igreja de Éfeso, o que ela representa para nós, e que nós possamos observar a palavra de Deus, que nós possamos ser conforme diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que pratica, que guarda no seu coração as coisas que aqui estão escritas, porque o tempo está próximo. E que nós possamos ser como essa igreja na parte boa, mas naquilo que é ser conivente com coisa errada, nós possamos sair fora, como diz a palavra de Deus. Sai fora dela, povo meu. Que Deus te abençoe grandemente. E fica para ti um forte abraço da missionária Deise. Amanhã nós estaremos falando sobre a igreja de Esmirna. Vai acompanhando e deixem os seus comentários. Deus te abençoe.